agora a gente volta a falar sobre a questão do acidente no anel rodoviário, o engavetamento entre 19 veículos ontem, né? A gente acompanhou aí naquele trecho do bairro Betânia e que reacende a discussão sobre a revitalização da rodovia. E vamos conversar agora com o especialista em engenharia de tráfego, Osias Batistas, para falar sobre o assunto. Bom dia para você, Osias. Bom dia. Prazer imenso falar com você aqui no Central 98. Infelizmente, trazendo mais uma notícia de um acidente no anel rodoviário, né? A gente sempre faz a pergunta até quando, nossos ouvintes participando aqui, mandando muitas mensagens com dúvidas ou com sugestões. O que a gente pode falar sobre essa situação do anel rodoviário, né, Osias? Por que tantos acidentes naquele exato trecho ali na altura do Betânia? A gente tem algumas condições que causam acidente. O acidente nunca é isolado por conta de uma coisa só, né? Primeiro, nós estamos no fundo de uma descida de 14 quilômetros, que começa lá no Jardim Canadá, né? E essa descida, ela tem duas partes. Uma parte que sai do Jardim Canadá e chega até no Mutuca, no viaduto da Mutuca, e outra, na hora que passa ali, entra no Olhos d'Água, entra no anel rodoviário e desce até o viaduto da Betânia, até lá embaixo, na conjunção com a Avenida Tereza Cristina. Então, a primeira parte, ela tem 90 km por hora de velocidade e a segunda tem 60, né? O que acontece com isso é que os caminhões descem desde lá de cima, né, freando nas curvas a 90 km por hora. Isso vai aquecendo o freio dos caminhões. Quando eles chegam no anel, eles têm que cair para a velocidade de 60 km por hora. A maior parte deles continua segurando o caminhão no freio e não no freio motor, né? E na hora que ele sente que o freio está aquecido, ele não tem o que fazer. Ele não tem uma pista de brita do lado para fazer uma desaceleração forçada, ele não tem alternativa de sair, e aí ocorre o acidente. Então nós temos um problema de infraestrutura, nós temos um problema de controle por deixar o caminhão descer a 90 km por hora sem necessidade de usar o freio motor, e uma questão do motorista, né, que ao ver uma descida daquelas que tem pequenos avisos, não são avisos fortes, falando que ele tem que usar o freio motor, ele não o faz e chega lá embaixo. É isso que infelizmente nós vemos toda hora, né? Osias, Paulo Leite, nós dois estamos ficando velhos porque nós estamos falando muito sobre esse assunto. Eu já não me lembro mais da primeira vez que te entrevistei a respeito disso. E a velhice me entristece, não por ficar velho, porque é inexorável que nós fiquemos mais velhos, mas me entristece porque não há efeito naquilo que falamos. E aí você fala, por exemplo, na solução da diminuição da velocidade lá em cima, no Jardim Canadá, você fala da criação, da obrigação de placas que sejam incisivas com relação à velocidade do anel rodoviário. Você fala sobre as áreas de escape. Há quanto tempo eu te ouço falar sobre isso? Eu acho que eu já perdi a conta do número de vezes que eu te ouço falar sobre isso. Não é a hora de transformar o anel rodoviário numa avenida e ponto final? Tratar como uma avenida urbana e deixar de tratar como estrada? Pois é, Paulo. Infelizmente a gente tem discutido isso há anos, né? Há anos. Realmente a gente vai ficando, né? Os seus cabelos vão branqueando e os meus já desapareceram, né? Por esse tempo todo, né? Mas a gente tem coisas que são muito fortes que aconteceram ao longo disso no anel. A primeira foi que o anel foi dentro de um processo maior, ele foi concedido, a operação do anel foi concedida à iniciativa privada, através em VPAR via 040, e na montagem do modelo de concessão não foi destinado praticamente nenhum recurso para obras no anel rodoviário, simplesmente recurso para manutenção. Ora, eu sempre pergunto, onde estava a nossa bancada política, dos nossos deputados, do nosso prefeito, do nosso governador, onde que esses caras estavam na hora da discussão da concessão, das audiências públicas, onde a grande preocupação era onde que ia ser a praça de pedágio, quanto que ia cobrar, e nenhuma preocupação forte com relação a esses acidentes terríveis que continuam acontecendo no anel, né? Então nós temos esse fato que é muito importante. E nós temos uma briga política enorme, né? Que o prefeito Calil quis tomar a jurisdição do anel para a prefeitura, trazer, porque quem está perto é quem sofre o efeito, não é quem está lá em Brasília que se choca com isso todo dia, porque tem acidentes no Brasil inteiro, né? Então, quem está perto é que consegue resolver, que luta para resolver e que é cobrado pelo voto.
se não resolver. Então, onde que esse pessoal estava, Paulo? Não, onde eles estão agora. E até a pergunta que eu faço, Osias, e a provocação que eu faço é muito maior. Onde é que estão agora os nossos deputados federais e senadores que não se posicionam, que não se juntam? Eles gostam tanto de se juntar para fazer aquelas caminhadas solidárias de braços dados, quando tem temas que são temas sem direta transformação da sociedade. Por que agora não se juntam lá em Brasília de braços dados, se ombram e vão até o Ministério da Infraestrutura para conversar a respeito do anel, para pedir uma providência imediata? Essa é uma provocação que eu faço, mas de imediato, o que podia ser feito? O fato de transformar aquilo numa avenida, colocando sinais, mudando a regra, isso poderia interferir no sentido de ser mais positivo o controle, ou não vai fazer efeito nenhum se fizer isso? Paulo, o que mata no acidente, o que provoca realmente a vítima, o que causa as mortes no acidente é sempre a velocidade e a massa, o peso dos veículos envolvidos, né? Nós temos um trânsito de caminhões numa velocidade alta, né, que descem a 90 km por hora desde o Jardim Canadá e depois tentam descer a 60 com radares que eles sabem onde estão. Então eles freiam para chegar nos radares, eles não conseguem não querem manter uma marcha contínua, né? Então nós temos que reduzir essa velocidade, né? E o anel parou de ser rodovia há muito tempo, ele é uma travessia urbana, ele é uma travessia urbana incompleta, porque não tem marginais nele todo, ele tem obras de arte, que são os viadutos e as pontes, que são da década de 70 até hoje, sem duplicação, sem pistas marginais. Então ele é uma bagunça geral, né? Ele nunca foi implantado na sua totalidade, né? E quando a gente pergunta onde que estão esses caras hoje, Paulo, se não há recurso no contrato de concessão para que a engenharia dê algum tipo de solução, e essas discussões do anel sempre elas pegam um vulto enorme, né? Então tem projeto do DR, tem projeto da BH Trans, tem projeto de iniciativa privada, da Federação das Indústrias, tem uma quantidade de gente fazendo projeto, e nenhum desses projetos sai a campo, nenhum desses projetos acontece, né? Não tem recurso para fazer isso no contrato de concessão. Está em discussão o litígio judicial aí, se a Via 040 vai continuar ou vai sair, o que está acontecendo, sem entrar nesse método. Aditem isso, pelo amor de Deus, e incluam os recursos para resolver, pelo menos, essa questão específica da descida do Betânia, né? Eles ficam discutindo que tem que fazer o trevo com a Via Expresso, o trevo com a Sete Lagoas, o trevo com não sei o que lá, essa coisa toda essa obra grande, foca no que está matando hoje, o que está causando esses acidentes hoje. Onde que estão esses caras, Paulo? O professor, bom dia, João Henrique do Vale. O Paulo até fez esse questionamento, muita gente mandando aqui mensagens falando de bloquear esses caminhões lá em cima. Você acha que é viável fazer isso? Ou é uma medida muito difícil porque esses caminhões precisam descer? Se não desce no anel rodoviário, desceria a Nossa Senhora do Carmo. Então, tem alguma viabilidade nisso? Ô João, o projeto do Rodoanel, que até hoje também não saiu do papel, que existe, que chegou a ser trabalhado com um projeto mais detalhado, ele era da chegada de São Paulo até a saída para Vitória. Ele não pegava esse trecho da BR-040 vindo do Rio. O que acontece é o seguinte, não tem alternativa. Sim. Ele tem que descer ou pelo anel rodoviário ou pela Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo está invadindo a cidade, é muito pior, porque tem um adensamento de tráfego muito maior, é muito mais complexo, tanto que é proibido, né? Agora, no anel rodoviário, ele não tem alternativa hoje para fazer isso, né? Quer dizer, tem que pensar grande, não é no sentido de pensar grande, é pensar o seguinte, a cidade é maior do que isso que está ali, é maior do que a descida da Betânia. A solução dos problemas não está necessariamente só naquele ponto. Uhum. Então, nós estamos vivendo há anos no Brasil, eu falo muito isso, falamos isso muito, eu e Paulo conversando, né? Que a gente sempre tem uma sensação que nenhum governo federal gosta de Minas Gerais, especificamente de Belo Horizonte.
Porque nós não conseguimos fazer um metrô, nós não conseguimos resolver um anel rodoviário. Agora, felizmente, está andando a passos de tartaruga a ligação até Monlevade, né, que é a saída para Vitória ou a saída para Bahia, né? Quer dizer, nós temos uma dificuldade de recursos do governo federal colocados em Belo Horizonte muito grande. Isso há mais de 20 anos, não é esse governo ou o passado, são todos. Nós sempre tivemos essa dificuldade, independente de quais são os partidos que estão aqui ou lá. Nós sempre tivemos isso. Eu não consigo entender por quê, né? Essa discussão com o Calil, essa discussão, ela entra num legalismo, as pessoas não param e pensam assim, o que é melhor para a cidade? Vamos resolver o que é melhor para a cidade? O que é preciso trazer de investimento? Vamos trazer esse investimento? Não, tem uma quantidade de vaidades, tem uma quantidade de legalismos que as pessoas falam assim, mas na lei de não sei quanto, não sei o que, muda aquilo que é necessário mudar para salvar as vidas, para evitar os acidentes. E ficamos assim, infelizmente. Você, inclusive, falou de uma coisa, Osias, que mais me chama a atenção no anel rodoviário. Eu tenho que ser cauteloso para falar sobre o DENIT, eu tenho todo cuidado possível, até porque já a minha relação com eles nunca foi a melhor do mundo, mas nós temos no anel rodoviário uma outra coxa de retalhos. Do trevo de Brasília até a saída do Olhos d'Água, quem administra é a 040, a via 040. Quem administra do trevo de Brasília até a saída para Caeté, do trevo de Sabará, é o DENIT. Então são dois órgãos administrando, uma iniciativa privada uma parte, o governo outra, nenhum dos dois chega à conclusão. Aí você vê, tem hora que tem obra numa parte, não tem obra na outra. Você não vê uma unicidade de decisões para pensar o anel. Isso tudo tem que acabar, não é possível a gente viver com essa realidade, Osias. Paulo, infelizmente tudo que se refere a modelo institucional no Brasil é complicado, extremamente complicado, né? Vamos fazer um paralelo, nós também já falamos sobre isso várias vezes, Paulo. Quando você olha em Belo Horizonte, você tem uma estação do MOVE municipal, uma estação do MOVE metropolitano encostadas uma na outra. Você não consegue ter em Belo Horizonte uma integração do transporte metropolitano com o transporte municipal. E isso, eu fui diretor do DE Transporte Metropolitano em 95, e essa discussão já era forte, né, muito forte naquela época, buscando soluções. Não tem solução até hoje. O anel rodoviário é outro caso específico, né? A quem compete esses investimentos que são necessários. E aí, o João falou muito bem, né? Isso é uma avenida, isso hoje é uma avenida. Então, o que a gente tem que fazer? Não é transformar a cidade num entorno de rodovia, é fazer uma rodovia que consiga atravessar uma cidade com segurança. Isso que é a concepção real de travessia urbana. Ou você joga esse trânsito para longe, né, que é um negócio mais complicado, que seria esse rodoanel que não saiu, e mais o resto do rodoanel, que é a ligação do Rio até São Paulo, das duas artérias de chegada, 040 e 381, né? Ou você resolve isso, ou então você faz o seguinte, o que eu tenho é isso, eu vou administrar com isso, a cidade está em volta. Você tem mãe levando criança para aula, você tem um camarada que está atravessando para ir na padaria, você tem uma quantidade de pedestres enormes, o número de atropelamento no anel é muito alto, fora do trecho da Betânia, que até tem menos adensamento, mas nós temos um anel com passeio e com garagem encostado na pista do anel. Então nós temos invasões, nós temos uma série de coisas. O problema é multifatorial, muito complexo, são muitos fatores e ninguém, na realidade, querendo unir as pontas. Nós temos esforços individuais, o DENIT está lá em Brasília, a superintendência do DENIT aqui em Belo Horizonte é preocupadíssima com o anel, né, tenta fazer o que consegue fazer, mas depende de Brasília. E Brasília, eles estão lá com o Brasil inteiro. Mas no Brasil inteiro. Então, é um pedacinho da malha que o DENIT tem que olhar no Brasil inteiro. Então, Osias, precisa regionalizar isso. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? A gente, claro, vai continuar cobrando aqui as grandes obras, mas a gente sabe aí dessa falta de interesse, dessa lentidão, a gente cobra, se sente até frustrado aí porque a gente fala e nada acontece. Você citou a questão da sinalização, né? No anel rodoviário ali, para esses motoristas. Essa sinalização, se ela for aí colocada uma sinalização melhor, a gente já diminui essa possibilidade desses acidentes aí que a gente acompanha sempre? Eu acho que diminui, né? Agora, a grande questão é o seguinte, vou te mostrar como é que é complicado. No meu entendimento, eu, Osias, técnico,
Eu acho que a gente tem que reduzir a velocidade desde o Jardim Canadá para 60 km por hora, né? E obrigar os motoristas com isso, ter um número de radares tal que o motorista, que não vale a pena o motorista ficar freando, acelerando. Pega, engrena a marcha reduzida, aciona o freio motor e desce uma velocidade constante. Já outros técnicos acham que o que vai acontecer com isso é que o motorista vai ficar freando no freio de pé, no pedal, né, no freio sem ser o freio motor, ele vai ficar freando a cada um desses novos radares e vai aquecer o freio muito mais rapidamente. Eu acho que nós temos que partir para experimentos técnicos mesmo, juntar os engenheiros que lidam com isso, fazer um debate mais amplo sobre isso, questionar, eu preciso fazer uma sinalização nos moldes da sinalização do CONTRAN, que é uma sinalização genérica, né, uma sinalização que tem padrões que tem que ser seguidos no Brasil inteiro. Eu não posso fazer uma sinalização específica para esse trecho que alerte fortemente o motorista, né? Eu vou falar jocosamente, mas praticamente dê a seguinte mensagem para ele: acabou, engrena o freio motor, porque lá embaixo o negócio é complicado. Não dá para descer sem freio motor, não. Então engrena agora para você evitar um acidente lá embaixo. Eu tenho que arranjar um jeito de passar essa mensagem para o motorista. E até hoje ninguém falou uma coisa que é importante, é o seguinte: quem são esses motoristas que estão se envolvendo? Claro que tem motoristas novos de carteira, tem motoristas assim, mas são motoristas que estão acostumados a passar no anel rodoviário, aí já deveriam estar preparados para isso. Não são motoristas que estão fazendo um deslocamento e pegou uma descida, está descendo e tem uma placa lá só falando que os freio motor, então, mas ele acredita mais nele do que nos outros, então chega lá embaixo, a situação é essa. Nem isso a gente tem esse perfil claro para saber como orientar as medidas de engenharia de sinalização e principalmente de regulação da velocidade. Aí o Central 98 conversando com Osias Batista, especialista em engenharia de tráfego, falando pra gente sobre essa questão do anel rodoviário, um acidente ontem, né, um engavetamento entre 19 veículos. Felizmente ontem ninguém perdeu a vida, ninguém ficou ferido, mas a gente sabe que outras vidas já foram perdidas ali neste trecho, exatamente. Osias, muito obrigada pela participação, por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu agradeço a oportunidade, espero que a gente fale de coisas mais amenas da próxima vez. Com certeza, Abraço, já fica o Osias. convite. Grande abraço.